Olá, eu, Padre José Neto de França, mais uma vez com vocês, caríssimos internautas. E o tema de hoje, Histórias da Vida Real, José Vieira da Silva. Vamos lá. José Vieira da Silva, conhecido também como Zé Caetano ou Zé Vieira, líder sindical e um dos fundadores leigos do movimento bíblico de Santana do Ipanema, teve um papel muito importante na vida da igreja, particularmente da paróquia de São Cristóvão, de lá de Santana do Ipanema, da própria cidade, também na minha vida. Não frequentou nenhum curso universitário, mas em função de sua fé em Jesus Cristo e na igreja, tinha uma extraordinária capacidade de interpretação da palavra de Deus. Conhecia profundamente essa mesma palavra. O crescimento do movimento bíblico na paróquia e também no estado de Alagoas, inclusive ultrapassando as fronteiras do estado, deveu-se humanamente, em grande parte, a ele. O conheci ainda na minha adolescência, quando a minha irmã Alta, também adolescente, começou a trabalhar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Ipanema. José Vieira foi um dos responsáveis pela criação do Sindicato dos Trabalhadores de Santana do Ipanema. Aliás, a criação desse sindicato começou a se articular a partir de uma questão ligada a uma rádio administrada pela paróquia de São Cristóvão, que acabou sendo fechada após denúncia pela ditadura militar reinante na época. Foi assim. No final da década de 60, o padre Alberto, pároco de São Cristóvão, e alguns membros da comunidade idealizaram e providenciaram a montagem de um pequeno transmissor que muito iria ajudar na missão de evangelizar. Para isso, contratou o técnico em eletrônica, José Gomes, que executou esta maravilha para a época. Concretizado esse sonho, com recursos próprios, foi levado ao ar o programa A Voz de São Cristóvão. Passados alguns meses, a paróquia foi aconselhada a suspender esse magnífico trabalho. O Brasil inteiro vivia os anos de chumbo, ou seja, a ditadura. Houve muita tristeza por parte dos que estavam habituados com a programação de apenas 1 hora da Voz de São Cristóvão. Eu, ainda adolescente, cheguei a rezar a hora do Ângelus e o Santo Terço com Dona Maria José e outras pessoas que não me recordo o nome. A comunicação, principalmente com o campo, foi muito prejudicada. A cidade não contava ainda com nenhuma outra emissora de rádio. A programação constava de catequese bíblica, avisos da paróquia, da comunidade, e até os violeiros José de Almeida e João Paraibano levaram ao ar suas trovas através desse programa. Após um período de silêncio forçado, o programa A Voz de São Cristóvão voltou novamente ao ar, mas por pouco tempo, já que depois a paróquia recebeu uma visita da Anatel através de um delegado da Polícia Federal do Recife, que educadamente intimou a paróquia, na pessoa do seu pároco, o padre Alberto Pereira Santos, a mais uma vez silenciar a preciosa rádio. Soube-se mais tarde que alguns membros da sociedade mais abonada prestaram esse desserviço à comunidade, denunciando o perigo, entre aspas, que aquela programação representava para a República. Aí já surgia um sindicato incipiente. Foi nesse período que o Lions Club trouxe a Santana do Ipanema o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmeira dos Índios, Pedro Alexandrino, e começou a promover reuniões nos sítios do município. O padre Alberto, zeloso sacerdote da época, defensor do genuíno catolicismo, sentiu que havia interesse político na jogada. Por essa razão, enviou olheiros para observar o desenrolar dessas reuniões e que posição tinha com relação à igreja. Foram eles José Vieira, Expedito Viana e José Preto, todos amigos da Bíblia. De posse do relatório,
foi à terceira reunião no sítio Poço Salgado. Lá, perguntou a Pedro Alexandrino quantas pessoas eram necessárias para a instalação de um sindicato, e ele respondeu que 10 seriam suficientes. O padre Alberto consultou então a José Vieira, que prontamente disse que havia muito mais gente para essa tarefa. Durante essa terceira reunião, os amigos da Bíblia dominavam a situação, pois, além de liderança, estavam habituados a falar e discutir questões pertinentes à Sagrada Escritura. Assim surgiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Ipanema, que funcionou em uma casa vizinha à Casa Paroquial de São Cristóvão até a construção de sua sede própria. O início foi muito árduo para os pioneiros. Grande parte da sociedade não via com bons olhos um sindicato de trabalhadores. Foi fundamental o apoio da paróquia. Esta foi uma obra de grande alcance social, empreendida pelo movimento bíblico da paróquia de São Cristóvão, tendo à frente o leigo José Vieira. À frente do sindicato e do movimento bíblico, José Vieira teve papel importantíssimo na evangelização. A construção do centro bíblico da paróquia de São Cristóvão foi possível porque o terreno doado pelo padre Timóteo e irmãos católicos holandeses ao movimento bíblico de Santana, representado por José Vieira, foi por este repassado à paróquia, que com a ajuda do padre Alberto, padre Timóteo e irmãos holandeses, o sonho de ter um local para eventos religiosos foi concretizado. Vale lembrar que, documentalmente, o Centro Bíblico passou definitivamente à paróquia na administração do padre Delorizano Marques da Rocha. Logicamente que muitas reformas foram necessárias para esse centro de formação ser o que é hoje. José Vieira passou alguns anos residindo em Palmeira dos Índios, mas não se desligou nem da paróquia, nem do movimento bíblico. Depois que eu assumi a paróquia de São Cristóvão, pouco tempo após, ele voltou a residir em Santana. Nesse período, José Vieira, com outros membros do movimento bíblico, e eu iniciamos um processo de reestruturação desse movimento. Os retiros dos homens, os encontros das famílias, realizados no Santuário do Tigre, um terreno doado pelo padre Alberto e preparado para acolher esses tipos de eventos, as reuniões bíblicas nas famílias ou nas ruas da cidade, os encontros nas comunidades, contaram sempre com a presença de José Vieira. Lembro-me, nas inúmeras vezes que ele chegava à casa paroquial, ou para uma conversa informal, ou para me avisar de alguma família que estava precisando de um acompanhamento mais específico, e eu pedia que ele se organizasse com outros membros do movimento bíblico para que pudéssemos agir. Ele compôs algumas músicas e ajudou a organizar um livreto de cantos específicos para os encontros e reuniões bíblicas. Recordo-me, quando, alguns dias antes de sua morte, ele conversava comigo sobre as eleições que iriam se realizar para a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e eu aconselhei a aceitar se candidatar. Sabia que ele gostava de lutar pelos mais necessitados. Ele me falou exatamente assim: Padre, eu não ando muito bem de saúde, já sinto o peso da idade. Tenho sentido algumas dores do lado direito da nuca, subindo para a cabeça. Aí, rindo, ele falou em tom de brincadeira: será que a dona encrenca se aproximando? Se referindo à morte, claro, né? Eu ri e disse: Zé, deixa de brincar. Você tem muito a fazer ainda neste mundo. Pensa no que eu lhe disse. Ele respondeu: vou pensar, padre, mas não se preocupe não, pois eu já pedi a Nossa Senhora que me livrasse dessa dor e eu tenho certeza que ela vai me ajudar. Pois é, meus amigos, eram 9 da manhã do sábado de 23 de agosto de 2008, quando recebi a notícia de que ele havia dado entrada no Hospital de Santana do Ipanema e encaminhado imediatamente para o Hospital de Palmeiras dos Índios com suspeita de AVC. À tarde, soube
que foi detectado fratura em seu crânio e ele, já em coma profundo, fora transferido para o Hospital Chama de Arapiraca. Juntamente com toda a paróquia, fiquei triste. Estive com ele na véspera durante uma celebração na qual ele ajudou na liturgia, inclusive cantando. Depois desta missa, conversamos por mais ou menos 20 minutos sobre as santas missões populares que estavam para ser realizadas na paróquia. Na tarde da terça-feira, 26 de agosto, a pedido da família, estive no hospital onde ministrei o sacramento dos enfermos. E na manhã de quinta-feira, dia 28 de agosto, ele veio a óbito. Seu corpo foi velado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Ipanema e a missa de corpo presente foi celebrada e presidida pelo bispo Dom Ducênio Fontes de Matos, na Igreja Matriz de São Cristóvão. O Dom Ducênio era o bispo da época, com a presença de vários sacerdotes e centenas de fiéis. Eu fiz a encomendação do seu corpo no final da Santa Missa. Seu sepultamento aconteceu no cemitério Santa Sofia. Pois é, meus irmãos, a vida, ela, assim, é como disse São Tiago na sua carta, a vida humana, ou o ser humano, é como a neblina, que de repente se esvai. E a gente tem que estar preparado para isso. A vida segue. Querem comentar essa história? Comente aí, aí embaixo, logo aí no setor de comentários daqui do YouTube, ou então nas redes sociais, onde esse vídeo também vai ser publicado. Tchau, até a próxima.